Boa noite a todos, boa noite a Marta, né? Vamos dar início aqui à nossa aula de estágio supervisionado 3. E hoje a gente finaliza o ciclo de pesquisa, extensão e ensino. Hoje a gente vai ter a palestra de Marta. Ela vai discutir, dar uma sequência, né, da discussão que foi iniciada por Kessia, depois Lucivânio e agora Marta. Kessia discutiu estágio na perspectiva da pesquisa, Lucivânia na perspectiva da extensão e Marta vai fechar hoje na perspectiva do ensino. Vou falar um pouquinho sobre Marta, né, para depois a gente começar a nossa palestra. Marta foi uma das primeiras alunas que eu tive. Eu acredito que ela começou na turma de 2013. Se eu tiver enganado, Marta, tu me fala, tá? Ou foi 2012 ou foi 2013? Bem no início. 2012. Não é isso? 2012, né? Isso. Então, foi bem no início da minha entrada na Universidade de Pernambuco. E Marta, ela tem uma história muito grande comigo, que a gente criou o GPEM, ela ia comigo, né, nos primeiros encontros em 2013, ainda não existia grupo de pesquisa na universidade, no que diz respeito à licenciatura em matemática, e a gente começou devagarzinho, a gente ia eu, ela e mais duas pessoas, a gente encontra na sexta-feira, e a gente foi fazendo esses encontros, a gente foi crescendo, e aí foi ganhando corpo, e graças a Deus que o GPEM foi plantando, e hoje vem colhendo bastante fruto, né? Então, outro grupo mais estruturado, com aprovações em mestrado, doutorado, tá? Outro grupo, né? Então, e aí para coroar tudo isso também, Marta entrou no mestrado, né? Ela preparou o projeto dela, apresentou algumas vezes no GPEM, e Marta está no segundo ano de mestrado, não é isso, Marta? Isso sim. Pronto. Daqui no final do ano, Marta vira mestre aí e vai dar o passo agora para o doutorado. A gente fica muito feliz por isso. Ela continua contribuindo com a gente e hoje ela vai contribuir na perspectiva da graduação, né? No outro segmento. Então, Marta, é um prazerzão estar aqui com você. É um prazerzão estar aqui hoje para aprender com você. É um prazerzão estar aqui para lhe ouvir. É um prazer estar sempre ao seu lado, é, discutindo educação e contribuindo para um melhor Brasil, para um melhor Pernambuco, para um melhor mundo. Seja muito bem-vinda. O palco agora é todo seu. Prazer é todo meu e muito obrigada por essa apresentação. De fato, foi em 2013 que eu comecei esse processo amando a educação matemática. E vamos lá, né? Posso apresentar? Pode sim, fique à vontade. É todo seu agora o palco. Você prefere, se eu tirar uma dúvida, você prefere, caso os alunos tenham dúvidas, eles comecem a interagir com você durante a apresentação, que eles abram o microfone, ou que eles anotem tudinho e no final eles tirem as dúvidas com você? O que é que você prefere? Eu prefiro que seja no final da apresentação, pode ser? Combinado, então. Então, os alunos já anotem aí as dúvidas e no final você pergunta a Marta as dúvidas que vocês A tiverem, gente tá bom? conversa. Isso. Isso. Estão visualizando direitinho? Eu tô. Vocês Sim, estão, pessoal? Pronto. Tudo. Então vamos lá. Sim. Boa noite novamente, pessoal. Como o professor já falou, nós já tivemos, vocês já tiveram essa conversa sobre pesquisa e extensão e hoje nós iremos iniciar sobre o ensino, onde vocês irão perceber ao longo da nossa conversa o quanto o ensino ele vem se aproximar da pesquisa e da extensão.
Então, o tema de hoje é a importância do ensino na disciplina do estágio supervisionado e a diferença entre estágio e prática profissional. Bom, inicialmente, eu trago para vocês uma expressão que eu já escutei muito e acredito também que vocês já tenham escutado, e se não escutaram, em algum momento da vida profissional de vocês, vocês irão escutar. E Pimenta e Lima trazem no seu livro Estágio e Docência, trazendo como uma crítica. Essa crítica ela vem referenciar a questão da dicotomia entre a prática e a teoria. Quando se fala assim, na prática, a teoria é outra. Elas comentam que alguns professores geralmente utilizam isso no momento da sua profissão. E realmente, quando se escuta essa expressão, você pensa que aquele professor esqueceu tudo que se houve, tudo que se aprendeu no momento da graduação. Toda a teoria que foi vista naquela formação inicial foi esquecida, porque se eu vou para a minha prática e digo que a teoria é outra, então quer dizer que toda aquela teoria eu esqueci. E para a gente comparar, para a gente compreender como essa expressão ela é prejudicial para a nossa profissão, vamos comparar essa expressão na linguagem de um médico, ou melhor, um médico falando essa expressão, um cirurgião falando que na prática a teoria é outra. Então, no momento que ele está lá na cirurgia, ele fala que a teoria é outra, ou seja, que tudo que ele aprendeu nos seus anos de medicina, estudando medicina, não irão servir. Será que a gente vai se consultar com um médico que fale isso? Será que a gente compra um medicamento de um médico que utiliza esta expressão no seu dia a dia? Será que a gente teria coragem de entrar num prédio que um engenheiro construiu falando isso, que na prática a teoria é outra, ou um advogado que vai para um julgamento e não utilizar as leis que ele estudou no seu momento de graduação? Então, é importante que a gente perceba o que a gente fala, as expressões que a gente usa. E porque se estas pessoas falarem isso, a gente tem um certo receio, porque eu, enquanto professora, vou falar isso, né? Mas isso a gente vai comentar um pouquinho mais depois. Porque antes disso, nós iremos tratar um pouquinho sobre o ensino. E então eu trago Libânio e Aragão, onde Libânio fala que o ensino ele corresponde às ações, aos meios e às condições para a realização da instrução. Já Aragão coloca que o ensino ele é o ponto de partida para a apreensão do conhecimento. Então, vejam que essas duas citações elas vêm a se complementar. Onde eu trago essa ação, dita por Pimenta e Lima, como ela vem a designar a atividade humana, o fazer, um fazer efetivo, ou a simples oposição a um estado passivo. Interligando essa ação para a educação, nós temos a ação pedagógica, dita por Pimenta e Lima, como as atividades que os professores realizam no coletivo escolar. E Freire ainda coloca que ensinar exige a disponibilidade para o diálogo, exige ainda o reconhecimento, a assunção da identidade, ensinar exige segurança profissional, enfim, ensinar exige muitas coisas. E eu vou focar ali no diálogo, quando eu trato da importância desse diálogo na vida profissional, na aprendizagem de um aluno. Afinal de contas, o professor, enquanto formador de cidadãos, ele precisa estar aberto às perguntas, às curiosidades, às inquietações e até mesmo à inibição de determinados alunos. Afinal de contas, não é porque eu, enquanto professora, levei uma atividade excelente, uma atividade dinâmica, que todos os alunos vão participar, vão querer estar ali.
porque eu preciso compreender o que cada aluno precisa. Então, muitas vezes, o ensinar exige esse diálogo, exige saber o que cada um precisa. Então, quanto mais o professor ele compreender a importância do diálogo como postura indispensável em suas aulas, existirão maiores avanços, maiores conquistas entre esses alunos. No caso, esses alunos irão se tornar mais curiosos, irão mobilizar maiores conhecimentos sobre a realidade e a gente vem a perceber que este diálogo ele vai permitir que exista uma relação de parceria mesmo entre o professor e o aluno. Essa relação que realmente existe entre amigos, entre a humanidade no geral. Então, deve-se existir essa relação de diálogo, eu devo conversar de fato com o meu aluno, compreender o que ele necessita, para que de fato eu consiga ensinar. E Tardif, ele postula também que, para ensinar, o professor ele deve ser capaz de assimilar uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos, rotinas e truques do ofício. Deve possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum e dos saberes cotidianos que partilha com seus alunos. Deve ser capaz de argumentar e de defender um ponto de vista. Deve ser capaz de se expressar com uma certa autenticidade diante de seus alunos. Deve ser capaz de gerir uma sala de aula de maneira estratégica a fim de atingir os objetivos de aprendizagem, conservando sempre a possibilidade de negociar seu papel. Deve ser capaz de identificar comportamentos e de modificá-los até certo ponto. O saber ensinar refere-se, portanto, a uma pluralidade de saberes. Ou seja, ensinar não é apenas levar um conteúdo para a sala de aula, colocar ele no quadro e definir aqueles conceitos. Ensinar é uma pluralidade de saberes indescritível. Eu tenho muito mais a ensinar do que apenas copiar um exercício e pedir para os meus alunos responderem. Desta forma, o ensino deve ser composto por uma série de atividades que estimulem, facilitem e orientem progressivamente o processo de aprendizagem, estando os currículos articulados em torno de eixos orientadores de conteúdos significativos, tendo em vista as competências e habilidades que se pretende desenvolver. Então, eu tenho sempre que ter em vista essas atividades, esses conteúdos significativos, essas habilidades e competências que eu pretendo desenvolver, de modo que esse ambiente de aprendizagem e de trocas de conhecimento mesmo, ele venha a ser um local onde o professor e o aluno, ele mantém essa relação flexível, onde ele consiga enxergar quais são as competências e habilidades necessárias a desenvolver, além daquelas que já serão desenvolvidas de fato de acordo com um determinado conteúdo. Neste caso, os licenciados, eles precisam de fato compreender que uma sociedade moderna, ela necessita que os professores tenham inúmeros desafios, não apenas de aplicar o conteúdo, não apenas saber de fato qual o conteúdo, mas sim que eles possam desenvolver e estimular a aprendizagem do aluno de um modo significativo, com conteúdos significativos. Então, voltando um pouco para a questão do ensino, como ele se aproxima da pesquisa, como ele se aproxima da extensão, a gente tem que entender que o ensino, ele vem ser integrado aos conhecimentos produzidos através da pesquisa, assim como o ensino ele vem a ser os anseios da sociedade através das atividades de extensão. Então, os três
não podem ser indissociáveis. Essa indissociabilidade deve parar de existir, porque os três eles caminham juntos.